Olá pessoal, meu nome é Gil Franco, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e é uma alegria muito grande poder estar com vocês participando dessa segunda jornada de estudos sobre música antiga da UFRN. Fico muito feliz de poder apresentar nessa segunda jornada o tema que resolvi tratar, que é a sistematização da música modal nordestina, sobretudo com base na obra de João Batista Siqueira e José de Lima Siqueira. Esses dois irmãos músicos paraibanos que desenvolveram um trabalho muito intenso, não só de recolha de um extenso material musicológico, né, etnomusicológico, do folclore nordestino, como também do processo de sistematização da estrutura dessa música que eles encontram aqui no Nordeste e do processo também de colocação em prática, né, em composições concretas que pudessem manifestar explicitamente como se caracterizam esses modos e como podem ser aplicados na prática musical, na prática composicional musical. Então, tomando como base uma compreensão filosófica daquilo em que consiste essa experiência de composição musical inspirada na cultura popular, né? Eu procurei, tentando pensar um pouco nesse arco de articulação entre a cultura popular e a arte erudita, né? Que não somente já de alguma maneira aparece expressa no romantismo alemão, quando, por exemplo, Friedrich Schiller e Friedrich Hegel, né, começam a falar de como o enraizamento de uma cultura se constitui a partir do impulso lúdico, né, e como, fundado nesse impulso lúdico, é possível que uma inspiração possa garantir e possibilitar, por um interesse estético, a possibilidade da constituição de uma arte erudita e de uma educação estética a partir dessa arte erudita. Muitos estudiosos nossos, né, não somente no campo da música, como por exemplo Mário de Andrade, mas também no campo da poesia e da literatura e outras artes, como por exemplo Drummond, Cabral, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna, puderam, no seu próprio processo de produção cultural e de interpretação dessa produção cultural desenvolvida no Brasil, inclusive na música, tiveram a oportunidade de pensar essa articulação. Em especial, o Mário de Andrade, já que se trata aqui propriamente de a gente pensar a relação da nossa música erudita com a música popular, pensava como as dinamogenias expressivas presentes na cultura popular podem se tornar base para uma inspiração que, como dizia João Cabral de Melo Neto, na perspectiva de um trabalho da arte, possam desenvolver expressões estéticas eruditas com base nessas expressões dinamogênicas que se articulam, por assim dizer, espontaneamente na cultura das nossas comunidades, sobretudo as que, na época deles mesmos, eram chamadas de comunidades folclóricas. Como dizia o próprio Mário de Andrade, no livro Ensaio sobre a Música Brasileira, o compositor brasileiro tem que se basear, quer como documentação, quer como inspiração, no folclore. Aqui a gente entende o conceito de inspiração em particular como não um processo propriamente divino, vamos dizer assim, como em geral a própria cultura popular concebe e também a cultura arcaica grega também concebia, mas, sobretudo, como um processo, por assim dizer, propriamente espiritual, psíquico-espiritual, que se constitui basicamente em uma captação intuitiva, espontânea, de uma forma plástica simples e que se torna passível de um desenvolvimento ulterior que emerge na própria consciência criadora. Tanto João Batista Siqueira como José Siqueira tiveram a oportunidade e o brilhantismo de poder colocar isso em prática. Ao fazer isso, eles não somente procuraram desenvolver uma etnomusicologia dos principais temas e motivos folclóricos que podiam servir de base para a sua própria inspiração, mas, acima de tudo, tentaram constituir um sistema fundamental modal que, segundo eles, é próprio
da música nordestina. O João Batista Siqueira formalizou isso na perspectiva de um pentamodalismo, que ele caracteriza justamente no livro chamado Pentamodalismo Nordestino, onde ele diz: a acolhida e até a utilização prática que teve na Escola Nacional de Música, nosso livro Influência Ameríndia na Música Folclórica do Nordeste, um livro que ele lançou anteriormente a este, nos levaram a organizar este ensaio que intitulamos Pentamodalismo Nordestino. Várias pessoas desejavam saber a que conclusões chegamos nós naquele trabalho de pesquisas folclóricas capaz de interessar a música brasileira. E o que ele pretende justamente nesse livro é apresentar esses resultados a que chegou. Segundo ele, o pentamodalismo nordestino se propõe apenas a examinar alguns fatos da musicologia brasileira, acima apontados, cuja vivência no meio popular e folclórico dos sertões é absolutamente autêntica. Nessa obra, João Batista Siqueira procura apresentar três capítulos fundamentais, né? A obra está dividida em três partes. Na primeira parte, que se intitula Escalas e Melodias Nordestinas, ele se propõe a estudar as escalas e sua filiação com as melodias do folclore campestre. Como a gente vê aqui mesmo neste slide, né, nestas duas páginas do livro, né, ele vai apresentando pouco a pouco alguns temas e motivos recolhidos do cancioneiro popular nordestino, né, inclusive aqui para explicitar um segundo modo específico, né, ele traz inclusive à tona em documentação um trecho que acabou sendo a base de uma música muito conhecida nossa, Juazeiro do Luiz Gonzaga, né? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Esse é um tema que aparece aqui, fiquei muito surpreso de ter visto esse tema aqui. Ele apresenta naturalmente 5 grupos temáticos e é a partir desses 5 grupos temáticos que ele elabora o que ele chama desse pentamodalismo nordestino em 5 formas específicas. Na segunda parte, ele procura, a partir disso, desenvolver uma estética pentamodal, que, segundo ele, ele procura detalhar o plano melódico, né, em fatos repetidos, buscando destacar elementos sugestivos de beleza musical que estão presentes nesses 5 modos. E, por fim, na terceira e última parte, ele apresenta uma documentação artística comprovativa em que ele procura empregar de modo sistematizado esse processo indutivo que ele vem propor, apresentando composições artísticas de forma clássica, a fim de demonstrar que não se encontra no domínio da mera especulação. Aqui ele apresenta basicamente os motivos pelos quais se trata de um pentamodalismo, que eu não tenho tempo aqui de explorar, mas quis apenas mostrar rapidamente. E na mesma perspectiva de João Batista Siqueira está o seu irmão José de Lima Siqueira, né? Que também procurou fazer uma reflexão nesse sentido, justamente na sua obra O Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil. Segundo José Siqueira, a música de um povo ou tem fundo folclórico ou independe deste. No primeiro caso, temos o nacionalismo folclórico. No segundo caso, o nacionalismo essencial. Em quase todos os países tem se buscado, na fonte folclórica, a formação de música nacional. Isso porque o nacionalismo essencial requer condições especiais de ordem psicológica e subjetiva, não sendo dado a qualquer um praticá-lo. É mais uma tarefa confiada a gênios. O folclore brasileiro, segundo ele, dos mais encantadores, possui uma variedade que ultrapassa os limites de nossa imaginação. Como parte integrante deste, o do Nordeste apresenta características próprias que o tornam o mais puro e belo do país. E aí ele se pergunta, então, quais são as características próprias do folclore nordestino. Diz ele que, naquela região do Brasil, no folclore vocal, quer no folclore vocal, quer no folclore instrumental, percebe-se a constância de 3 modos diferentes de quantos existem no universo. Esses modos, usados sistematicamente, diz ele, dão à melodia uma cor própria, alterando por inteiro o sistema harmônico, base da tonalidade moderna em que se apoia a música erudita desde o século XVII.
A harmonia utilizada, tomando por base esses novos modos, nos transportará ao atonalismo sem recorrer a processos violentos, às vezes inaceitáveis, comuns a certos sistemas ora em voga. É tomando isso por base, portanto, que o José Siqueira vai elaborar a sua obra, o Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil, e ele organiza em 4 partes. Uma introdução, em que ele apresenta conceitos sobre música brasileira, suas origens, as etapas percorridas, o nacionalismo folclórico e o nacionalismo essencial, a importância dos 3 modos brasileiros quando usados sistematicamente. Numa segunda parte, ele faz uma exposição do que ele considera os 3 modos básicos, nos quais se constitui a música modal nordestina, apresentando um breve histórico e as origens dessa ideia da música modal, e também falando dos modos derivados desses 3 modos. No terceiro, ele apresenta um desenvolvimento, apresentando a nova nomenclatura e acordes novos, com base nesse sistema. E, por fim, depois da conclusão, fazendo considerações gerais, ele apresenta também, como fez seu irmão João Batista Siqueira, algumas demonstrações práticas, onde ele, na verdade, emprega propriamente o sistema modal ou trimodal. Os modos principais que ele apresenta, né, ele os coloca no livro, né, são basicamente 3. Um primeiro, que consiste fundamentalmente na sétima baixada, né? Um segundo modo, que consiste numa quarta aumentada, tomando naturalmente a escala natural de Dó a Dó. E um terceiro modo, em que é uma conjunção desses 2 primeiros, em que a gente encontra na escala uma quarta aumentada e uma sétima baixada, como algo corrente na música folclórica nordestina. E a partir desses 3 modos, ele apresenta mais 3 modos derivados na escala natural menor, né? Em que essas variações também se encontram presentes como algo muito comum no populário nordestino. Em seguida, ele faz uma breve apresentação da origem dessa música modal, trazendo à tona, né, em que consistiam os modos gregos. Claro que aqui de uma maneira muito breve, porque vale a pena chamar a atenção para o fato de que num outro livro seu, um livro mais didático, chamado Música para a Juventude, organizado na verdade em 4 volumes, né, mas que nesse terceiro volume ele tem a pretensão de fazer uma abordagem mais histórica da música, e nessa abordagem histórica ele tem o cuidado de apresentar em um capítulo especial, tanto em que consistia o modalismo helênico, como também o modalismo eclesiástico, né? E por fim, ao final dessa obra, ele vai apresentar um exemplo, né, vários exemplos, na verdade, né, desse emprego desse modalismo nordestino, né, e aqui, sobretudo, nesses 3 estudos para flauta e piano, no segundo estudo, né, Tempo de Toada, ele vai desenvolver, apresentar, né, como ele aplicou de maneira prática esse modo, né, sobretudo aquele terceiro modo básico. E então a gente tem esse trecho aqui como um resultado, né, dessa aplicação. Aqui é um breve exemplo, portanto, de como soa, né? E nos transporta, como essa melodia nos transporta justamente para dentro do nosso sertão profundo, né? E é interessante que justamente aqui, nesse segundo estudo, nota-se claramente o emprego do terceiro modo básico, né, que ele apresenta no seu texto. Então, esse é um resumo do meu estudo.
Eu espero que tenha sido interessante a vocês. Desejo a todos um belo encontro e até breve. Forte abraço.